Recentemente, a atriz Marieta Severo foi diagnosticada com câncer de endométrio e, conforme relato dela numa matéria, ela disse que precisou operar e retirar o útero e os 2 ovários. Já ouviu falar nisso? Solta a vinheta. Salve, salve você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Adolfo Balmonde, eu sou médico, cirurgião geral e oncológico, e aqui eu falo basicamente sobre cirurgia geral, transplante de órgãos e oncologia. Para você que já nos acompanha, muito obrigado, é um prazer contar com a tua audiência. Vale sempre a pena lembrar, toda quarta-feira, às 19 horas, tem episódio novo, ao vivo, do nosso podcast Medical Talks Brasil, e logo após a exibição, fica disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music, tá ok? Então vejo vocês em qualquer uma dessas plataformas. Bom, não sei se vocês chegaram a ver, houve uma matéria recente, então, com um diagnóstico de câncer de endométrio na atriz Marieta Severo. Bom, o que é o endométrio, então? O endométrio é a camada mais interna do útero. Então, quando você olha a anatomia e estrutura do útero, já até falei isso em outro vídeo, você tem o perimétrio, que é a camada mais externa, o miométrio, que é a camada do meio, camada muscular, e o endométrio, que é a camada de dentro, tá ok? E o endométrio é uma camada glandular. Ele tem a função basicamente de preparar o útero para receber um embrião que foi fecundado. Então ele responde aos hormônios estrogênio e progesterona para poder tornar o útero um ambiente hóspito, né? Um ambiente ideal para receber um óvulo que foi fecundado, ok? E quando não ocorre essa fecundação, os níveis hormonais de estrogênio e progesterona vão cair e esse endométrio vai morrer, descamar. É o que a gente vê no ciclo menstrual. Tá ok? Então, esse momento que o endométrio morre e descama, né, é o momento que a mulher menstrua, e logo depois você começa a fase folicular, onde você começa a produzir de novo estrogênio, que começa a fazer aquele endométrio amadurecer novamente. Depois vem a ovulação, progesterona, o endométrio fica mais ainda produtor, proliferativo, e quando ocorre a fecundação, o óvulo se implanta, porque esse endométrio está preparado para isso, e acaba, né, gerando um bebê. Então, o endométrio ele tem essa função de preparar ali o ambiente ideal para a implantação de um óvulo recém-fecundado, né, e o surgimento e amadurecimento de um feto. Então, o endométrio acaba tendo uma relação muito forte com esse contrabalanço, estrogênio e progesterona, ok? Então, os 2 hormônios acabam atuando, né, no endométrio, e o endométrio responde à presença desses 2 hormônios. Então, é muito importante, numa vida saudável, que esses 2 hormônios estejam interagindo, né, com o endométrio. E o que leva uma pessoa a ter câncer de endométrio? Quais são os fatores de risco que podem fazer com que uma pessoa desenvolva câncer de endométrio? Primeiro de todos, idade. A gente sabe que o risco para câncer de endométrio aumenta com a idade, ok? Principalmente em mulheres no pós-menopausa. Outro fator muito importante, obesidade. Mulheres que têm um percentual de gordura acima do ideal acabam tendo a produção de um hormônio, um tipo de estrogênio chamado estrona, que é produzido nas células gordurosas periféricas. E essa estrona ela acaba atuando no tecido endometrial, mesmo no pós-menopausa, tá? Estimulando a proliferação desse tecido. E a mulher menopausada, não tem mais aquela função ovariana, ela não consegue mais contrabalancear com a progesterona. Então acaba tendo um estímulo constante de proliferação do endométrio por conta dessa estrona que é produzida em mulheres que estão acima do peso, tá ok? Então sim, a obesidade é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento do câncer de endométrio. Outra coisa muito importante, vale a pena deixar ressaltado aí, pessoal que está querendo fazer reposição hormonal, implantar aqueles chips hormonais, enfim, muito cuidado, tá? Normalmente as terapias de reposição hormonal à base de estrogênio, elas são muito perigosas porque justamente elas vão atuar assim como a estrona, estimulando o endométrio a se proliferar. Tá, ok? Mas as terapias combinadas de estrogênio com progesterona não têm o mesmo potencial de causar o câncer que o estrogênio isolado. De qualquer forma, se você precisa repor hormônio, vale muito a pena você fazer isso com orientação médica. A história familiar de câncer também é um fator muito importante, tá? Principalmente parentes de primeiro grau. Então, quem teve parente de primeiro grau com câncer de endométrio tem uma chance ligeiramente aumentada em relação à população para desenvolvimento desse câncer. Mulheres com síndrome do ovário policístico também estão sob risco de desenvolvimento do câncer endométrio justamente por conta do desequilíbrio hormonal que essa síndrome causa. Outro fator de risco também, mulheres que nunca engravidaram, tá? É o que a gente chama de nulíparas, né? Ou nuliparidade, quem nunca engravidou. Outra coisa, a terapia de bloqueio hormonal, por exemplo, né, que é utilizada em câncer de mama com tamoxifeno. O tamoxifeno ele tem uma função de atuar no endométrio, causando sua proliferação. Então, algumas drogas, tá? O tamoxifeno é um exemplo delas, pode ter o efeito colateral de estimular a proliferação do endométrio e
fazer com que esse endométrio venha a desenvolver um câncer também. Isso é um outro fator de risco. Outro fator de risco importante, a menarca precoce e a menopausa tardia. A menarca é a primeira menstruação. Então, quando a mulher tem a primeira menstruação em idades mais novas que é habitual, ou quando ela cessa a menstruação, quando ela entra na menopausa, em idades mais avançadas. Isso expõe a mulher a ciclos menstruais por mais tempo do que uma mulher, né, que tenha essa cadência de ciclos numa fase normal. Tá, ok? Então, quem começou a menstruar muito cedo ou quem parou de menstruar muito tarde. E por último, e não menos importante, diabetes. Tá, ok? Diabetes está sim associado ao desenvolvimento do câncer de endométrio. Vistos os fatores de risco, quais são os sinais ou sintomas de que uma mulher pode estar com câncer de endométrio? Então, vale sempre a pena ressaltar, esteja atento, né, aos fatores de risco que eu mencionei agora. E falando dos sinais e sintomas, então a gente pode ter o que a gente chama de sangramento vaginal anormal. É quando a mulher vem tendo ciclos menstruais habituais e ela começa a ter um padrão de sangramento diferente. Ou seja, ela pode sangrar um volume maior, ou ela pode acabar sangrando por mais dias, ou ela pode até ter sangramentos no período entre as menstruações, tá, ok? Então, um sangramento vaginal anormal pode ser um sinal de um câncer de endométrio. Outra coisa importante, o sangramento após a relação sexual ou durante a relação sexual. Isso pode acontecer quando o tumor está muito próximo do colo uterino ou pelo próprio impacto da relação sexual ali, e o tumor é um tecido friável, né? Isso faz com que o tumor acabe sangrando. Então você pode ter o sangramento durante ou depois da relação sexual. Outra coisa importante, dor pélvica, tá? A dor pélvica é um sintoma já mais tardio, né? Quer dizer, é um tumor que já cresceu, já começou a gerar um processo inflamatório, já deve estar aderido a alguma estrutura e ele já está começando a gerar dor pélvica, tá? Dificilmente a paciente nas fases mais iniciais vai ter dor. Normalmente ela tem dor na fase mais avançada. Outra coisa importante, dor durante a relação sexual, que a gente chama dispareunia, tá? Também pode estar presente. Alguns sintomas urinários, tá? Principalmente mudanças no hábito urinário. Ou seja, você acaba tendo uma frequência maior de idas ao banheiro ou até mesmo sensação de micção incompleta ou peso na pelve, peso na área da bexiga ali, tá, ok? Isso pode estar presente normalmente em situações mais avançadas. E por último, não menos importante, você pode ter também uma descarga vaginal anormal, ou seja, você tem um corrimento que pode ser sanguinolento ou pode ser um líquido de odor fétido, que é quando o tumor necrose, né, acaba morrendo e saindo alguns pedacinhos, ou você pode ter mesmo eliminação de tecido tumoral pela vagina, né? Isso pode acontecer também. Vale a pena ressaltar que esses sinais e sintomas não são específicos do câncer de endométrio, tá, ok? Você pode ter sinais e sintomas presentes em outras condições clínicas benignas, inclusive, tá bom? Mas esteja atento a esses sinais, principalmente se eles estão persistentes ou se eles pioram progressivamente. Quando a gente fala do câncer de endométrio, existem alguns subtipos principais, tá? Que são o carcinoma endometrióide e o carcinoma seroso, mas a gente também tem o carcinoma misto, o carcinoma de células claras e o carcinoma de células transicionais, tá, ok? Não vou entrar em detalhes em relação aos tipos, mas existem alguns subtipos que vale a pena você estar ciente que existem. Os mais frequentes são o carcinoma endometrióide e o carcinoma seroso. E por que, como no caso da Marieta Severo, foi necessário ou é necessário a remoção do útero junto com os ovários, né, por conta do câncer de endométrio? Os ovários são estruturas contíguas ao útero e as trompas, elas são estruturas canaliculares. Então, o tecido endometrial tumoral, ele pode crescer através das trompas e ter o ovário como um ponto de disseminação. Então, você normalmente tira para prevenir a disseminação ovariana do tumor endometrial. Isso é um ponto. Outro ponto que vale a pena ressaltar é a questão hormonal, tá? Como o tecido endometrial é um tumor sensível aos hormônios ovarianos, então a retirada dos ovários faz parte do tratamento. Então é muito comum, é muito frequente você retirar os ovários para tratamento do câncer de endométrio. Falando especificamente em câncer de endométrio, o pilar do tratamento ele é cirúrgico, tá? Mas você pode ter quimioterapia, radioterapia, né, aquela braquiterapia. Tudo vai depender do tipo histológico, do estadiamento, se o paciente está numa situação boa clinicamente para poder receber esses tratamentos. Enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu queria trazer para vocês nesse vídeo alguns conceitos sobre o câncer de endométrio, já que apareceu essa matéria falando da Marieta Severo. Então, estimamos a recuperação dela, que ela fique bem, que ela consiga se curar dessa neoplasia. E vale a pena lembrar que temos o nosso canal de corte, tá? Corte Medical Talks Brasil. Se inscreve lá no nosso canal, se inscreve nesse canal aqui, clica no sininho para ativar a notificação, deixa aqui seu comentário se ficou alguma dúvida, tá ok? Isso é muito importante para o YouTube entender a relevância do nosso canal e disseminar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado, até o próximo.